Opa, tudo jóia com vocês aí? Com você? Beleza. Vamos continuando aqui na nossa saga aqui de ler a Bíblia durante o ano, de ponta a ponta. Não sei se vai dar tempo a largura dessa Bíblia. Nós já estamos em abril e a gente ainda está aqui lendo e ruminando e pensando sobre o assunto, e nós ainda estamos em Gênesis, né? Então vamos em frente, né? Quem sabe a gente até lá no fim do ano a gente termina. E eu tô aqui no capítulo 6 de Gênesis e uma coisa me chamou muita atenção e eu queria dividir com você esse assunto, né? Diz assim, ó: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Aí versículo 7 diz: disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Então eu queria chamar a atenção para essa coisa do se arrependeu o Senhor. Depois assim, no versículo 7 disse que me arrependo de os haver feito. E aí eu fiquei pensando assim, será que Deus desistiu de mim, desistiu de você? Será que ele se arrependeu? Poxa, desde essa época aqui já vão milhares de anos, né? Desde esse momento aqui, a gente já vem vendo milhares de anos. Então, primeira coisa, Deus não desistiu nem de mim, nem de você e nem da humanidade. Primeira coisa, porque a gente ainda está aqui vivo, né? Se Deus tivesse se arrependido, né? Ele já teria feito desaparecer da face da terra e a gente já tinha babau. A gente nem existiria, né? Primeira coisa. Mas como é que eu vou conciliar o texto bíblico com Tiago 1,7, por exemplo, que diz assim... É Tiago 1,7? Não, peraí. Arrependeu. Tiago 1,17. Ó, tá vendo como é interessante aqui as ajudas? Se você quiser uma Bíblia igual a essa aqui, ó, eu vou deixar o link aí embaixo, mas tem muitas outras possibilidades aí, Bíblia King James, Bíblia na linguagem de hoje, uma linguagem moderna, com ajuda, sem ajuda, com promessas para homens, para mulheres, etc e tal. Tem de todo jeito, mas essa daqui tem uma ajuda interessante. Eu vim ali, por que Deus se arrependeu? Tiago 1,17 diz assim, ó: pois toda boa dádiva e todo mundo perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Como é que eu concilio isso aqui que está aqui com isso aqui que está aqui? Primeira coisa, esse livro aqui, todinho ele foi feito de uma perspectiva humana, ou seja, eu descrevo aquilo que eu estou vendo. Então, por exemplo, se eu estou vendo você aí sentado do outro lado, de acordo com o seu semblante ou de acordo com as coisas que você diz, eu posso dizer uma opção de coisa. Eu posso dizer, você tá triste, ou tá com raiva, ou tá com fome, e assim por diante, né? Eu posso dizer a partir da impressão que eu tenho, somente visão, eu posso dizer uma opção de coisa. Então, a história é contada por mim. Então, a história na Bíblia é contada por pessoas, assim como eu e você. Então, eles entenderam que aconteceu alguma coisa e que Deus se arrependeu, né? É uma versão humana daquilo que estava se passando, né? Essa é a primeira coisa. E segunda coisa é o seguinte: Deus se arrependeu de haver criado aquilo lá que estava, né? Porque logo em seguida, no versículo 8, diz assim: porém Noé achou graça diante de Deus. E quando ele continua essa narrativa, ele diz que Deus fez uma arca, né, colocou animais e colocou a família de Noé. Eu não sei qual é a sua religião, se você vai acreditar nisso ou não, mas no meu coração, o meu coração recebe a seguinte mensagem, né? Deus não desistiu nem de mim, nem de você. Ele promoveu um jeito de eu e você sobrevivermos, e só aquela geração de gente corrupta e má, né, que estava assim, com atitudes muito, muito, muito perversas, só aquela geração foi que pereceu, né, no dilúvio, porque não ouviu as vozes de Noé, os avisos de Noé. Então, Deus realmente, ele não tem sombra de variação, ele não mudou. Como é que eu posso explicar isso de uma forma assim bem, bem legal, né? Pronto, eu quero almoçar, né? Mas eu vou na geladeira e pego uma porção de verduras. E as verduras estão
podres. Então, eu jogo as verduras fora, mas eu não desisti de almoçar. Eu preciso almoçar. Eu não sei se essa explicação, talvez se você não concorda comigo, você deixa aí escrito aí nos comentários pra gente conversar sobre o assunto, ou então a gente simplesmente se respeitar. Você deixa lá a sua opinião e a gente continua. E é isso aí. Então, deixa a sua opinião, deixa o like, o joinha, se inscreve no canal, compartilha isso com alguém que esteja precisando e deixa só eu fazer um convite super especial. Hoje, quinta-feira, às 7h30, 8h da noite, por aí assim, eu tenho um grupo especial em que a gente medita justamente na palavra. São pessoas de vários credos, de várias religiões, não tem apenas uma religião. Então, se você não tem problema com isso e você quiser participar dessa discussão a respeito do texto bíblico, né, deve ter outras participações. Eu dou a minha participação, outras pessoas de outros credos religiosos também dão a sua participação, falam de forma livre e são respeitadas as suas opiniões. E se você não tem problema com isso, se você gosta, você pode chegar para vir com a gente, para se reunir conosco, mais ou menos 7h30, 8h da noite. Se você quiser, você vai mandar o recado aí para mim nos comentários e eu vou entrar em contato com você no privado. Talvez a gente não consiga nesta quinta-feira, mas em outras quintas-feiras, tá bom? Um grande beijo para você e até a próxima.